Oi, gente. A coluna de educação do Leonardo da Vinci dessa semana tá muito especial. A gente tem um convidado que já está aqui nos estúdios comigo e a gente vai falar sobre um tema bem polêmico que está aí pautando o Congresso Nacional, que é o uso do celular nas escolas. Um projeto de lei foi aprovado na Câmara, lá na Comissão de Educação, e agora vai para o Senado para ser também aprovado lá no plenário da casa e depois volta para a sanção do presidente Lula. Isso vai impactar né, se esse projeto for aprovado, ele impacta aí na vida de nós, que somos pais e mães, e na vida dos nossos filhos que estão em idade escolar. O projeto é um projeto que vai ser implementado muito provavelmente no ano que vem, dependendo aí do trâmite. E, na verdade, a gente vai bater um papo, né? Quem está aqui comigo é o Francisco Garcia. Ele é assessor do deputado que relatou o projeto lá na Câmara, lá na Comissão de Educação. Ele é pedagogo também. Ele é especialista em políticas da primeira infância, pai, inclusive, pai de 4, igual a mim. Nós temos 4 filhos. Ele tem 4 meninos, né, Quatro Francisco? meninos. E também tem filhos lá no Leonardo. E a gente vai trocar uma ideia para entender como que esse projeto surgiu, qual é a viabilidade dele, né? Muitos pais e muitas mães conversam comigo aqui no Instagram e falam: Bia, como é que será que vai funcionar para implementar isso na sala de aula? É sobre isso, sobre todos esses temas aí que a gente vai conversar. Primeiro, Francisco, muito obrigada por você estar aqui na Nova Brasil para a gente trocar uma ideia sobre um tema tão importante, né? Olha, muito obrigado, Bia. Esse tema é um tema, assim, que para mim é um tema muito caro também, né? Por conta dos meus filhos, né? Então, eu tenho interesse prático, né? E a gente sabe que esse projeto, ele vem para tentar resolver um problema que é um problema real, né? Que é a epidemia que a gente tem hoje, né? De telas, de tempo de tela e de celulares, né? Não só, né, na escola, mas fora da escola também, em casa, né? Então, esse projeto, ele tenta, assim, ajudar para que o ambiente escolar ele seja mais propício para o ensino e aprendizagem, né? E para que a gente possa ter assim um ambiente mais saudável, né, para as crianças. Hoje a gente já vê, né? A gente estava até conversando sobre isso, né, Francisco? Como que as telas já têm um impacto negativo no aprendizado, na concentração. A gente já vê esse consumo muito rápido, né, de redes sociais. As crianças e os jovens também ficam impacientes quando eles precisam lidar com conteúdos mais longos, com a leitura ou com o tempo em sala de aula. Isso tudo a gente já vê impactos e muito provavelmente esse projeto deve ter se embasado em estudos, né, que mostram os danos que o uso excessivo das telas pode causar para as crianças e para os jovens, né? Esse projeto, o projeto PL 104 de 2015, então não é um projeto recente, né? Já tem 9 Ah, é anos, verdade, é um projeto antigo, né? 2015. Mas a ele foram apensados outros 14 projetos, né? Então a gente tem vários projetos que foram sendo adicionados ao longo desses anos. Cada um queria tentar pontuar em algum lugar, né? Agora vamos tentar regulamentar o uso pelo professor, vamos tentar regulamentar o uso no ensino superior, vamos tentar regulamentar o uso no recreio ou na sala de aula, né? Então, porque cada deputado ali foi tentando ali resolver um dos problemas que ele imaginava que existia, né? Em 2015, se for pensar em 2015, o problema do celular na sala de aula não era tanto um problema, né? Esse é um problema que foi aparecendo mais perto ali de 2019, a pandemia, eu acho que trouxe um caráter diferente, assim, acho que a gente entrou num ambiente muito imersivo, né, aula online e tal, e as crianças depois voltaram com o celular, né, então, assim, a gente sabe que hoje cerca de 50% das crianças aos 12 anos têm celular, né, e a gente sabe que o uso desse celular precisa ter um acompanhamento pelos pais, né, e a escola, claro, é um ambiente que você vai colocar muitas crianças juntas, né? E que esse problema assim, do uso imoderado pode aparecer com mais frequência, né? E aí a gente não fala só também sobre a quantidade de tempo de tela e como isso tem consequências no cognitivo, no comportamento. É também o que a criança acessa, né? Que tipo de filtro a gente pode aplicar ali naquele aparelho, porque existem famílias que oferecem o celular e outras que não oferecem. Mas na escola, que é um ambiente coletivo, acaba que todo mundo, mesmo quem não tem celular ou que tem um filtro de acesso no seu aparelho, acaba tendo acesso a informações e a conteúdos que eles não teriam fora da escola, né? A gente sabe um caso, por exemplo, das próprias redes sociais, o uso das redes sociais, né?
Os próprios contratos de uso do Instagram, do Facebook, TikTok. TikTok, do WhatsApp, o próprio WhatsApp, ele fala que essas plataformas não devem ser utilizadas por crianças menores de 13 anos, né? Crianças e adolescentes menores de 13 anos. E o que a gente vê é que as crianças, quando têm o celular, elas acabam fazendo uso das redes sociais, mesmo não tendo idade, né, para o uso dessas redes, né? Então, a questão do acesso, do tipo de conteúdo que a criança está tendo acesso, né? Questão de violência, drogas, sensualidade, linguagem imprópria, né? Até essas apostas online hoje já é uma realidade para crianças, né? Você pega adolescente que já se interessa ali, né, por Tem jogos tem criança devendo Pix pro coleguinha, né? Então chega em casa e fala assim, pai, olha, eu tenho que pagar um Pix aqui porque eu usei isso aqui, né? Então a gente deve estar muito preocupado com isso, né? Então, na escola, o uso, mesmo que seja assim, né, imagina, a exposição da criança ao celular dos coleguinhas, isso pode gerar dano, né? Por conta do que tipo de conteúdo que a criança está acessando, né? Agora, o próprio tempo de exposição, ele gera efeitos negativos. Tem um estudo populacional com mais de 40 mil crianças e adolescentes de 2 a 17 anos que mostra um impacto na deterioração dos indicadores de bem-estar psicológico, como capacidade de fazer amigos, capacidade de concluir tarefas, né, resiliência, né? As crianças estão mais ansiosas, estão irritadas, né? A gente deve ficar atento a isso também, né, no ambiente escolar. Não, com certeza. E aí, quando a gente fala do projeto, o projeto contempla, né, deve ter se baseado aí em tudo que a gente está falando, nesses estudos, e ele, o que ele determina de verdade? Olha, as crianças não vão poder levar o celular você entra na escola, bota num armário, ou não pode entrar com o celular no ambiente escolar. O projeto, ele detalha isso, ou ele só fala que não vai ser permitido o uso? Vamos pensar 3 aspectos do projeto, né? O primeiro projeto é a proibição do uso de 0 a 17 anos. Vamos pensar assim, em toda a educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, fica proibido o uso do celular, com algumas exceções, que seria o uso para acessibilidade e inclusão, né? Então, por exemplo, uma criança que tem alguma deficiência, alguma necessidade especial, que vai precisar de algum aparelho, pode ser um celular ou pode ser outro aparelho eletrônico portátil pessoal, isso está excetuado no projeto, né? E a questão até de usos mais assim médicos, por exemplo. Eu preciso fazer um monitoramento de glicemia. Então, esse foi um pedido dos diabéticos, né? Que eu preciso fazer um monitoramento online da glicemia. Aí tem um aplicativo ali, pode ter um né? aplicativo, Talvez, que alerta, e aí tudo também bem. é uma exceção, né? A gente entende que as exceções vão ser tratadas como exceções. O segundo ponto do projeto é a proibição do porte para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Até o 5º ano. Até o 5º ano. Que corresponde a um período que compreende a infância. De 0 a 10, 11 anos, né? E é importante a gente proteger de forma especial a infância, né? A gente sabe que a criança, do 1º ao 5º ano, ela não vai sair sozinha da escola, né? Ela tem uma limitação nas responsabilidades que ela pode assumir, né? Então, ela não vai pegar um celular para pagar uma conta na lanchonete, né? Eu sei que ela poderia, né? Mas assim, a gente, dentro do ambiente escolar, fica proibido o porte para preservar a infância, né? Então, a gente entende que na adolescência vai ser um outro momento, fica restrito o uso, mas não fica proibido o porte. Entendi. Né? E eu acho que um terceiro ponto que eu acho que ninguém está falando ainda do projeto, que é ajudar a escola a reconhecer eventuais riscos à saúde mental das crianças, dos adolescentes e dos funcionários também, né? A gente sabe que essa exposição imoderada em casa ou na escola, ela vai se manifestar, né? Então, a criança chega com sinais ali. Então, às vezes a criança está um pouco mais triste, a criança está né? Imagina, ela não está socializando direito, está tendo problema com os amiguinhos, ou até alguma coisa, né, acadêmica, assim, está tendo alguma dificuldade acadêmica, e os professores e a direção, ela pode estar atenta a esses sinais, né? E que podem estar eventualmente relacionados ao uso excessivo, uso imoderado ou uso inadequado dos celulares, né? Então, é muito importante, né? Não, com certeza. Todos esses 3 pontos foram... estão contemplados no projeto, né? Então, assim, a viabilidade prática, isso vai ficar a cargo de cada escola, de cada instituição. Cada escola vai ter, assim, autonomia para implementar da forma como for mais
lógica para cada um, é isso? Isso. A gente compreende e respeita a autonomia das redes, né, municipais, das redes estaduais. A gente entende que na escola pública e escola privada são realidades diferentes. Né? Imagina, se a gente colocasse qualquer medida que tivesse algum custo, isso poderia impactar na implementação da própria política. Né? Então, a gente entende que isso aí vai ser discutido de forma democrática nas escolas privadas, nas escolas públicas também. Né? A gente entende que né, eu acho que o principal elemento do projeto, como uma política, eu acho que até criar esse pacto entre os pais, entre os diretores, os professores, para que a gente possa proteger a infância e a adolescência com relação ao uso moderado das telas, dos celulares, principalmente no ambiente escolar. Né? Então, se a gente faz um pacto de que vai ficar na mochila e a gente não vai usar, tá ótimo. Não, olha, a gente vai criar um ambiente, vai ter uma caixinha que a gente vai colocar lá também, tá ótimo, né? A gente sabe que não pode colocar isso como uma regra, tanto nas escolas públicas quanto nas privadas, e é diferente a capital do interior, da escola rural, do EJA, né? Então a gente quis deixar essa abertura, né, para que cada um pudesse decidir da melhor forma possível. Mas tem esse caráter pedagógico, né? Estamos fazendo um pacto pela proteção das crianças e dos adolescentes. Você falou uma coisa que eu falo muito aqui, que é essa parceria entre escola e família, né? A gente entender que para os nossos filhos se desenvolverem melhor, a gente tem que buscar uma instituição que tenha, com quem a gente tenha afinidade, né? Na qual a gente confie e a gente crie essa parceria. E entender, né, que se esse projeto vir a ser aprovado né, for implementado, né, assim, nos próximos meses, talvez, que isso seja algo pacífico entre família, entre escola, entre alunos, para que não seja algo imposto, né? Algo de cima para baixo, e se até criar um ambiente de discussão, de coletividade, para que tanto os alunos quanto as famílias entendam a importância e que a escola também tenha possibilidade de viabilizar isso sem muitos atritos, né? Olha, a gente não quer, claro, imagina, a gente não quer julgar as famílias, a gente quer apoiar as famílias, né? Então, é um projeto que quer apoiar as famílias, porque, né, assim, a nossa experiência, inclusive a experiência internacional, mostra que essas leis que falam sobre a proibição do uso de celulares nas escolas, que tem vários países, né? Grécia, França, Inglaterra, Canadá, Austrália, né? Então, vários desses países já implementaram leis semelhantes. A gente vê que elas dão certo quando os pais se envolvem também. Né? Então, esse movimento de pais, e que já está acontecendo no Brasil também, né? Esse movimento de pais né, de forma coerente com a escola. Né? Então, a gente vai junto com a escola e fala assim, olha, escola, você me ajuda nisso que eu estou tendo dificuldade em casa também. Né? Então, se a gente consegue criar esse ambiente livre de celular, esse ambiente escolar livre de celular, que é um período reduzido que a criança está acordada, é um período... A criança vai continuar usando as tecnologias, ela vai continuar utilizando o celular de acordo com cada família, né, com as orientações de cada família, mas é um projeto que vai, sim, ajudar as famílias e a escola a conversarem e a ter uma política coerente e comum com relação ao uso das tecnologias, né? Porque, assim, eu tenho certeza que a maioria das famílias, eu tô aí um monte de grupo de mães e filhos em idades diferentes, é um desafio, né? A gente conseguir dosar o uso do celular, a gente conseguir preservar os pequenos para não terem esse telefone, ou o adolescente, olha, tá usando muito e tudo, e a gente acaba também não dando tanto exemplo, usando também, né, nós adultos, muito celular, porque a gente trabalha com celular, usa as redes sociais para poder, né, divulgar as informações e tudo mais. Chegar nesse meio termo, né, é muito difícil dentro de casa. Então, se a gente tiver um aliado fora, que é a escola, e a gente tentar, né, fazer um bem bolado ali entre escola e família, e a gente chegar no meio termo mesmo, né? Sem um radicalismo de um lado ou de outro, cada família fazendo o que faz sentido para si, dentro dos seus valores e dentro de casa, mas entendendo que a escola, por ser um ambiente coletivo, ela precisa, muitas vezes, de regras mais direcionadas para determinados pontos, para que isso não se perca ali dentro daquele ambiente, né? Olha, Bia, você fez uma observação muito importante, né? Chegar nesse meio termo. Esse meio termo, a gente
precisa buscar esse meio termo em tudo, e inclusive no uso das tecnologias. O que a gente vê hoje, né, dados assim de 2019, mostram que as crianças de 8 a 12 anos já passavam 4 horas e meia por dia no celular. Que é mais do que o dobro das recomendações máximas da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? E os adolescentes de 13 a 17 anos já passavam mais de 7 horas por dia no celular. Isso dados de 2019, né? Antes da E você pandemia. imagina assim, ó, vamos lá, desculpa te interromper, mas se você pensa 7 horas por dia no celular, pensar que a criança fica acordada 12 horas, então é mais da metade do tempo que a criança tá, assim, né, vivendo, estudando e tudo mais, ela tá no celular, né? Isso, os adolescentes, eles estão totalmente conectados, né? Então, quando a gente pensa nessa moderação, não é que é um radicalismo de falar o seguinte, olha, joga tudo fora, somos Ninguém vai contra. ter celular, acabou, chega. Né? Mas é justamente assim, olha, se a gente conseguir reduzir 50% do uso de celular pelas crianças e adolescentes, ainda assim é muito, ainda assim ainda está acima das recomendações da Sociedade Brasileira Mas de já Pediatria. está melhor, né? Mas, qualquer ganho, né? Com certeza, com certeza. Esse estudo, com mais de 40 mil crianças e adolescentes de 2 a 17 anos, mostra que uma redução do tempo de tela melhora linearmente esses indicadores, né? Então, se a gente diminui meia hora por dia, a criança Devagarzinho, né? a criança vai ficar mais socializável, ela vai ficar, vai dar menos birra, a criança ela vai ter menos ansiedade, ela vai ficar menos irritada. Então, assim, claro que, né, a gente respeita cada família vai, né, tentar lidar com isso dentro de casa, mas a gente deve oferecer essas ferramentas, né? E, claro, quando a escola e a família estão unidas nisso, é bem mais fácil. É bem né? mais fácil. Não, eu falo, assim, por experiência própria. Os meus filhos pequenos não têm celular, né? Mas, eventualmente, no final de semana, que a gente precisa arrumar a casa, fazer uma comida, eles assistem televisão. E eu noto a diferença no comportamento quando eles ficam, assim, 1 hora direto ali na frente da televisão. Ficam exatamente como você falou, irritados, né? Com mais rompantes de agressividade, menos tolerantes à frustração. Isso faz muita diferença na prática mesmo, no dia a dia. Eu falo isso como mãe, né? Tenho muita experiência na área de educação, mas como mãe eu vejo e vivencio isso na prática e é impressionante. E só para a gente terminar, Francisco, você estava falando sobre os ganhos, né, desse projeto. A gente também tem uma lacuna hoje nas escolas, que é o professor tentando, em sala de aula, competir com o celular, né? Chamar a atenção dos alunos, principalmente quando a gente fala ali do Fundamental 2 e do ensino médio, que já são adolescentes, pré-adolescentes e jovens, enfim, já ali perto de sair da escola, eles estão tentando competir. Por mais que as escolas não aceitem o celular nas salas de aula, isso é difícil de moderar e o professor está enfrentando muitos desafios, né? A gente precisa resgatar essa relação ensino-aprendizagem que foi perdida, né? Eu acho que quando a gente foi para a pandemia e tudo foi para online, quando a gente voltou, os professores sentiram essa dificuldade de resgatar vamos pensar assim, não é só a autoridade do professor, né? Mas a gente está competindo pela atenção do aluno, que hoje é desproporcional, né? Então, as crianças e os adolescentes, elas estão mais assim afoitas assim para pegar os vídeos curtos, essas coisas, tudo tem que chamar muita atenção. E o professor, infelizmente, né, no mundo analógico, no mundo real, a gente vai ter essa dificuldade que o professor ele consiga ter essa concentração, muitas dos alunos, né? Muitas vezes a gente vê os professores no ensino fundamental 2 e no ensino médio fazendo acordos com os alunos. Olha, eu vou dar 5 minutos para vocês vão poder gritar, vão poder pular, vocês vão poder conversar, vocês vão poder mexer no celular, mas depois a gente volta, né? Então, esses acordos, assim, eles mostram justamente da dificuldade que o professor, que tipo de concessões que o professor está tendo que fazer para poder dar aula. Então, quando a gente fala assim, coloca como regra, olha, gente, vamos fazer o seguinte, essa regra não é minha, eu teria deixado, mas é a regra da escola, isso aí tem uma lei e tal. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha, agora a gente não vai poder usar e a gente vai tentar, eu vou tentar correr com a matéria, eu vou tentar, né? Então, assim, a gente vai trabalhar isso politicamente com os alunos, a gente sabe que são adolescentes aí, né, na faixa aí de 15 a 17 anos, que vão estar, né, assim, às vezes, mas a gente vai ter que trabalhar isso politicamente, né? E resgatar esse direito do professor de ensinar e o direito dos alunos aprenderem, né? Francisco, a gente tem um papo aqui para muitas horas, né? Se a gente ficar conversando, a gente vai ter assunto, que é um assunto realmente, eu acho que é um dos assuntos que mais demandam os pais e as mães hoje, é o uso de tela, o uso do celular, as redes sociais. Isso traz também muita ansiedade para a gente, né? Que está
tentando, eu digo para minha filha, eu tenho uma filha de 16 anos, que eu tô aprendendo a ser mãe de adolescente com ela. Aí quando eu for mãe dos pequenos que vão ser adolescentes, eu já vou estar craque, vou estar assim, nadando de braçada. Então é um aprendizado pra gente, né, como pai e mãe, um aprendizado para eles e para a escola, que é um ambiente onde eles estão ali a maior parte do dia, né? Bom, Francisco, muito obrigada. Eu queria que você compartilhe seu Instagram. Você falou que, né, fala muito também sobre essa questão da infância, da preservação, da educação sem telas. Então, fala um pouquinho aí do seu Instagram, coloca o arroba. E eu queria agradecer a sua presença aqui para a gente falar de um tema tão importante. Bia, de novo, obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema que é tão importante, né? O próprio deputado relator, o deputado Diego Garcia, falou que esse é o projeto mais importante que está tramitando na Comissão de Educação, na Câmara, nesse momento, né? E a gente sabe que é um tema real, né? Então, isso afeta, na prática, a educação dos nossos filhos. Eu queria agradecer, né? Se vocês quiserem me seguir, é o Francisco Augusto Garcia. Eu falo muito sobre essa questão de educar sem tela e dou ferramentas também, ajudo os pais na educação dos filhos. Muito obrigado. Obrigada, Francisco. Tchau, gente. Até semana que vem.